Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio do nosso querido Padaria Fantasy Podcast, trazendo resumos e dicas de Fantasy Football aqui para você no YouTube e no Spotify. Eu estou aqui com o meu querido Decon, o meu co-host. Como você tá hoje nessa terça-feira maravilhosa? Terça-feira muito boa, terça-feira zen, terça-feira suave, para falar sobre Fantasy Football. Na nossa, como é que era, Léo? Pafofle, que a gente tinha falado, que a gente ia chamar agora. Pafafo, pafafo. Pafafle, porque PFFL é muito difícil de falar, então a gente vai falar Pafafle a partir de Pafafo. agora. Nossa grande padaria. É isso aí, é isso aí. E a gente já começa com destaques da Pafafo, né? Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aí no YouTube e segue também no Spotify. Destaques da rodada, destaques, na verdade, é de uma maneira geral, não é nem da rodada aqui da Pafafo. É semana 10 começando e a gente tem só mais 5 temporadas de semana regular, André. E já Cinco dá jogos, pra cinco jogos. ter, já dá pra ter uma ideia de quem vai para os playoffs, quem vai começar a lutar pela primeira escolha do ano que vem. Como é que tá essa briga aí que eu vi que você botou um mapinha legal? Eu botei assim, a gente puxou do Sleeper como é que tá a situação, playoff picture do momento. E um detalhe, eu não fiz a conta para falar a verdade, mas eu acho que não tem ninguém matematicamente eliminado ainda. Já passamos bastante da metade da temporada, mas todo mundo na briga. Então, se acabasse hoje a temporada regular, quem entra, quem fica fora. Então, a nossa liga ela tem o campeão e o vice-campeão de cada divisão se classificando e o restante das vagas são preenchidas pelo Wild Cards. Então, no momento, divisão Bortles tem como campeão Psicólogo da NFL, que está com 7-2, e o vice, nosso mito do chat, o João Marcelo, com 5-4. Na divisão Trubisky, temos Dan Mineiro, com 6-3, como campeão, e Kaique em no vice campeão, né, no segundo lugar da divisão, com 6-3. Então esses caras entrariam aí direto. Quem estaria entrando como wildcard nesse momento? São mais 4, né, são 8 nos playoffs. Artérios, Rafa Caritá, os dois com 6-3. Vinícius e Denis com 5-4. Depois desses, tem outras pessoas com 5-4 que estão na briga, que são Dália, D'Alessandro, o Lorega, e também tem pessoas com 4-5, Reisor Pedro e Guigui. Esses aí são os que estão principalmente na briga. Depois deles ainda tem a Barbie com 3-6, o Digo com 2-7, Hashtag com 2-7 e o nosso último colocado, Nadador, que embora esteja com 1-8, ainda tem possibilidade matemática de chegar no playoff. O nadador precisaria de um verdadeiro milagre e eu acho que dá pra estender isso pro Digo e pro Hashtag também. Porque, né, muita coisa pode acontecer no Fantasy, mas se o seu time tá 1-8, 2-7, não é muito provável que chegue no playoff. E falando de Hashtag, ele foi aqui um destaque negativo da rodada, o nosso erro da rodada. Ele pegou a defesa do Chiefs na Free Agency, né, pra jogar contra o Jordan Love, mas ele parece que caiu na provocação do De Mineiro e do Lorega e trocou para a defesa dos Falcons, que jogou contra os Saints do Trevor Siemian. O resultado foi que os Chiefs fizeram 11 pontos, né, a defesa, e os Falcons fizeram 3. Ele perdeu por 10 pontos, então não teria feito diferença no resultado. Mas foi um grande erro e o porquê de você não poder cair na pilha da galera que tá tentando jogar contra você. É isso, assim, ele tinha feito uma excelente escolha, a defesa dos Chiefs contra o QB reserva, com um Green Bay meio desesperado, tinha que ter segurado a defesa, tinha que ter segurado o Rojão, batido no peito e falado, eu escolhi isso aí mesmo, vambora, e caiu na esparrela aí do Dan Mineiro e do L'Oreal que influenciaram o nosso mascotinho. Seguindo aqui os destaques da... Cara, eu não vou conseguir lembrar dessa sigla. Pafofo, é isso? Pafafo. Pafafo, cara, não consigo lembrar, até a memória é ruim. Mas enfim, a Pafafo, nossos mitos do chat. Artérios venceu o Lorega por 134-91. E o João Marcelo perdeu dessa vez para o Rafa Caritá por 80-75. Então, o Artérios aí destruindo, não ficou nas vitórias apertadas dessa vez. E o João Marcelo perdendo por pouco. Já vou emendar na Barbie logo que ganhou do Hashtag, também por um placar apertado. Foi 65-56. E ela agora está 3-6 na temporada, como a gente já falou lá em cima. Só para fechar os destaques antes do Worst e Best,
a nossa rivalidade máxima, Guigui e Lorega, diminuiu novamente. O Lorega, como a gente já falou, perdeu e o Guigui acabou vencendo o Digo por 77-68, então a diferença diminui, agora tá 5-4 pro Lorega. Exatamente. E aí os nossos mini prêmios, né? O Best Manager da semana, ou seja, a melhor escalação, foi da Barbie, que teve 100% da escalação perfeita, mas isso é porque ela não tinha ninguém ativo no banco. Entre bye e lesões, ela teve que escalar 100% da escalação perfeita, porque o resto não fez ponto. O nosso pior manager foi o psicólogo da NFL, uma certa surpresa, um cara que tá ganhando sempre, tá sempre aí em cima, né, fazendo pontuações altas. Ele fez só 78% da escalação perfeita. A maior pontuação na rodada foi do Artenius, 134 pontos, como o André falou aí, saindo, né, dos matchups próximos em pontuação para destruir. E a pior pontuação foi do Nadador com 55,93. No confronto de divisões, a divisão Bortles está 33-9 e a divisão Trubisky, claro, 39-33. Aí você tá ouvindo isso e tá na dúvida de como eu aprendi a falar esses termos e entender tanto de futebol americano? É porque eu fui aluno do curso de inglês Brazos English Course. Então, quando vim morar nos Estados Unidos, ficou bem mais fácil me inserir na cultura e aproveitar todo esse universo, né? Quer saber como fazer um touchdown com o seu inglês? Acesse touchdownbrasas.com.br. E agora pro melhor momento do podcast, o momento que você mais espera, as nossas dicas. O nosso Love e Hate. E eu vou começar como sempre, Decon, com você e logo de cara com polêmica. Diz aí esse quarterback. Não tem jeito. Aliás, a gente continua reforçando que os meus hates e os loves do Léo são bons. Semana passada foi assim também. Eu cravei as minhas escolhas dos Titans, apesar deles terem jogado bem. Então, assim, já que eu tô errando muito no love, e eu gosto de arriscar no love, eu vou botar um cara aqui que eu tenho certeza que vocês vão rir. Vocês vão falar, caraca, você tá maluco. Eu vou escolher de QB love dessa semana, ninguém mais, ninguém menos que um ex-jogador em atividade chamado Big Ben Roethlisberger, que vai jogar contra os Lions essa semana. Oh boy, eu tô realmente fazendo isso. Eu pensei, eu falei, cara, eu vou fazer. Por quê? Ele vai jogar contra os Lions, no Heinz Field. Se essa não for a melhor semana dele na temporada, esquece. Tipo assim, aposenta. Eu sei que ele já tá aposentado tacitamente, mas se ele não conseguir jogar bem contra essa defesa em casa, antecipa, já libera logo os Steelers para pensar em outra coisa, bota o Dwayne Haskins para jogar, sei lá, faz o que você quiser. Então, assim, se não for nessa, não vai ter outra semana. Big Ben é a minha escolha. A minha nessa semana vai pro Jalen Hurts contra os Broncos. A defesa dos Broncos jogou até bem demais contra os Cowboys, dá pra argumentar, né? Mas eu acho que por conta de ter uma vitória tão importante, muitas vezes na NFL um time que é pior e consegue uma vitória tão grande, né, de magnitude assim, às vezes na semana seguinte não joga tão bem. É mais ou menos isso que eu tô antecipando, sem contar que o Jalen Hurts tem um chão de corrida muito, muito alto, é um cara que gosta de correr com a bola, e eu acho que os Broncos, obviamente, sem o Von Miller, né, eu acho que vão sofrer aí pra parar um pouco esse scramble do Jalen Hurts, por isso meu love vai pra ele. Já de running back, eu vou normalmente pra quem joga contra os Chiefs. Nesse caso aqui é o Josh Jacobs, mas até o Kenyan Drake aí, se jogar, deve conseguir volume bastante. A defesa dos Chiefs foi melhor contra os Packers, mandando muita blitz pra cima do Jordan Love, que não sabia o que fazer. Mas a verdade é que eles ainda cederam muita jarda pelo chão. Inclusive, eu acho que foi um erro do Matt LaFleur parar de correr tanto com a bola quanto ele tinha corrido no começo. E eu acredito que os Raiders vão fazer isso. Agora, obviamente, sem o Henry Ruggs, não tem tanta força no jogo aéreo. Vão depender mais do jogo terrestre. E eu gosto do Josh Jacobs para essa semana. Beleza. A minha escolha para running back essa semana é o Devin Singletary, dos Bills. Vai jogar contra a defesa dos Jets. Vamos lá. Algumas coisas antes de falar por que ele tá no meu love. Eu detesto esse backfield dos Bills. Eu não gosto do Singletary, eu não gosto de Zach Moss. Então, assim, eu não deveria estar colocando ele no love. Mas, e aliás, eu vou explicar por que eu não gosto. Porque eu não quero só sair destilando ódio aí, escorrendo veneno. Porque, assim, em primeiro lugar, o Josh Allen corre muito com a bola. Ele rouba corridas dos seus running backs. Segundo lugar, o plano de jogo dos Bills é muito mais focado no jogo aéreo do que no jogo terrestre. Terceiro, não só o plano de jogo é focado no jogo terrestre,
como os Bills pegam esse pouco jogo terrestre que tem e dividem nos dois, tanto no Singletary quanto no Zach Moss. E em quarto, além disso tudo, além do plano de jogo ser mais focado no jogo aéreo, além deles dividirem o backfield, eu acho que os dois não são tão talentosos assim. Eu não acho que são dois running back elite. Então, assim, você já pega uma porção mínima e divide em dois. Tá, mas aí por que eu vou botar ele no Love? Por duas razões. A primeira é que o Zach Moss saiu do último jogo com uma concussão. E ao que tudo indica, a não ser que o protocolo ele consiga avançar muito rápido no protocolo de concussão, o Daniel Jones conseguiu, mas pelo que eu li de alguns reports, foi um pouco mais grave do que aquela semana, então tem uma chance grande do Singletary ficar de fora. E a segunda, e aí aquela história toda de dividir o backfield melhora bastante. A segunda razão é simples, todo mundo viu o último jogo de quinta-feira, a destruição que os running backs dos Colts causaram contra essa defesa dos Jets. Assim, não foi só o Jonathan Taylor, não foi só o Nyheim Hines, foi tipo... Os dois tiveram pontuações incríveis de fantasy, então eu espero e eu acho que os Bills conseguem reproduzir a mesma coisa. E aí, para emendar no meu wide receiver, é um cara que eu vou fazer um double down aqui. Na semana passada eu escolhi o Amari Cooper. Ele não foi tão bem, ele decepcionou, mas eu sabia que tinha esse risco na semana passada. Eu até falei aqui no podcast que ele ia jogar contra a secundária dos Broncos, que era uma boa secundária. Mas assim, ninguém esperava quão mal seria, né? O ataque dos Cowboys, o time dos Cowboys jogou muito mal, foi trucidado pelo Broncos. O placar até dá uma enganada, porque no final eles fizeram bastante touchdown no garbage time, mas assim, o time jogou muito mal. Então eu acho que essa semana eles estão pressionados, eles precisam vencer. Não duvido que eles joguem a bola na mão do Dak e falem, Dak, resolve, faz aí tua mágica, e isso significa ponto pro wide receiver. Então faça um double down aí no Amari Cooper. O meu wide receiver da semana vai pro Emmanuel Sanders, muito parecido com o que você disse, né? Primeiro, botar o Stephon Diggs seria muito fácil, então eu vou pro próximo. Eu acho que o Emmanuel Sanders tem chance de ter alguns targets aqui, conseguir umas boas pontuações. Eles vão jogar contra os Jets, e os Bills vêm de uma derrota vergonhosa, né? Perder pros Jaguars nessa temporada é uma vergonha. E eu acho que normalmente times que são muito bem treinados e passam por isso tendem a jogar muito melhor na semana seguinte. Então, eu tô esperando uma sapatada dos Bills. Eu sei que eu falei isso contra os Jaguars, mas principalmente depois de uma derrota contra os Jaguars, eu acho que a gente deve esperar um placar muito, muito alto por parte dos Bills. E se isso acontecer, o Emmanuel Sanders deve ter parte nisso. E aí, pro meu Coringa, eu acho que é a primeira... Você já fez isso, mas é a primeira vez que eu vou botar um tight end no meu Love como Coringa, que é o Pat Freiermuth. Galera, o Pat Freiermuth tá crescendo nesse time dos Steelers e ganhando espaço. Já são dois jogos com touchdown, sendo esse último 2 touchdowns. Ele fez mais de 15 pontos na Pafaffle nesse último jogo. E ele vai jogar contra o Lions, né? Do mesmo jeito que o Decon falou, se o Big Ben não for bem contra o Lions, quando que vai? Eu espero a mesma coisa do Pat Freiermuth. E o Big Ben jogando bem, o tight end deve ter uma parte nisso. Por isso que eu gosto dele como deep play. E você? É isso aí. O Big Ben tem que lançar a bola para alguém, né? Então tô de acordo com essa escolha aí. A minha é um coringa de play famosíssimo. É o Deshaun Jackson, novíssimo wide receiver dos Raiders agora. Foi contratado essa semana depois de ter sido dispensado pelos Rams, que vai jogar contra os Chiefs. E aquela história que vocês já conhecem, essa defesa dos Chiefs é horrorosa, cede muitos pontos, o Sorensen, não sei nem falar, mas enfim. Ele é o cara que, na teoria, né, pelo menos no plano das ideias, ele vem para os Raiders para substituir o papel que o Henry Ruggs fazia. Que é ser aquele jogador que alarga o campo, que faz as jogadas longas, que puxa a defesa, que estica a defesa. Então, essa junção de fatores eu acho que faz ele ter uma possibilidade boa. E aí, o disclaimer aqui é que ele está na seção certa, né? A gente chama a seção de Coringa de Play. Então, porque não tem nada mais Coringa do que o Deshaun Jackson. Ele pode ser 8, ele pode ser 80. Então, assim, não é impossível que ele termine com um 0 no placar, ou que ele termine com, sei lá, top 12 da semana. Então, a variância dele é enorme. Mas eu acho que se tem alguma semana que está mais perto do top 12, eu acho que essa semana é contra a defesa dos Chiefs. Eu gosto dessa escolha bastante. E vamos então falar do hate, né? Os jogadores que a gente não gosta tanto assim nessa semana.
O meu quarterback que eu não gosto vai pro Jimmy Garoppolo. Ah, Léo, mas é o Jimmy Garoppolo, é óbvio. Sim, mas especialmente nessa semana ele vai enfrentar Aaron Donald, provavelmente Von Miller na mesma linha defensiva, com Leonard Floyd, com Jalen Ramsey. Galera, não preciso explicar muito, né? Vai contra essa defesa dos Rams. De novo, a mesma coisa que eu falei dos Bills. Depois de uma derrota que talvez não deveria acontecer, eu acho que a mesma coisa aplica em Rams e Titans. O Titans passou o trator nos Rams. Eu acho que os Rams vêm para um jogo para provar que é sim um dos melhores times da NFL. Eu acho que isso começa na linha defensiva com o Aaron Donald e provavelmente o Von Miller. Então, Jimmy Garoppolo, boa sorte pra você, amigo. Você vai precisar. Essa sensação que dá agora com essa defesa dos Rams, que já era muito boa, a gente falou disso na semana passada, a sensação que dá é que nenhum ataque vai ser eficiente contra eles. Os Titans acabaram sendo, mas não para fins de fantasy, que foi curioso. Foi mais a defesa, né, no jogo. É verdade, foi mais defesa, mas assim, ninguém teve uma atuação muito boa na parte do ataque. Então, assim, será que isso vai ser uma tendência no fantasy? Vamos ver, acho que essa segunda semana vai ser interessante nesse aspecto. Eu concordo bastante com o seu hate. E o meu é o Teddy Bridgewater, vai jogar contra a defesa dos Eagles. É até estranho, né, botar esse cara logo depois de uma semana que a defesa dos Eagles deu o QB1, né? O Justin Herbert da semana foi o melhor QB, jogou contra eles, foi monstruoso. Mas assim, a verdade é que os Eagles costumam ceder muito mais pontos pelo jogo terrestre do que pelo ataque aéreo. E então, assim, a expectativa é que o Melvin Gordon e que o Javonte Williams tenham um jogo melhor e tenham mais volume do que as jardas passadas, enfim, que o Teddy Bridgewater. Eu acho que, além disso, a tendência, apesar do Jalen Hurts ser o QB Love do Léo da semana, é que o script do jogo esteja mais favorável para os Broncos. Eles têm uma defesa muito boa, uma secundária excelente e um ataque razoável at best. Então, assim, eu acho que eles vão estar pontuando, a defesa não vai estar cedendo muitos pontos, eles vão estar jogando em casa. Então, assim, tem vários fatores que me fazem acreditar que o ataque terrestre vai ser priorizado em relação ao ataque aéreo. Então, obviamente, isso causa um downgrade pro QB. O meu running back hate vai ser para essa semana o Damian Harris, se jogar. O Decom me informou aqui que ele e o Ramondre Stevenson estão com uma lesão na cabeça, estão vendo se é concussão direito. Se não jogar, vai ser o running back que os Patriots botarem para jogo. O jogo terrestre dos Patriots é uma coisa que tem funcionado bem e é uma das razões para o Mac Jones poder estar se desenvolvendo tão bem. Ele não tem tanta pressão nele para ganhar os jogos, certo? Mas os Browns têm normalmente uma defesa boa contra o jogo terrestre. Léo, mas eles cederam 24 pontos pro Joe Mixon na semana passada. É verdade. Mas o Joe Mixon teve 2 touchdowns também. Então, óbvio que isso infla bastante, né, os pontos. Eu acredito que isso vai mudar um pouco contra os Patriots. Eu acho que os Browns, vão fazer com que os Patriots passem pelo Mac Jones, certo? Eu acho que a estratégia é pressão no calouro, faz ele decidir. Se o Mac Jones decidir, palmas e volta para Cleveland feliz, porque esse é o plano. O que não pode acontecer é deixar que o calouro tenha a saída fácil, que é o jogo terrestre, certo? Isso funciona para qualquer quarterback calouro. Então, Damian Harris para mim, ou qualquer running back dos Patriots, o que jogar. Justo. Eu acho que vai ser um jogo curioso esse do Browns contra o Patriots. É um jogo que as defesas projetam para ir melhor que os ataques. Vamos ver o que vai acontecer em termos de pontos. A minha escolha para running back é o Antonio Gibson, do Washington Football Team. Vai jogar contra Tampa Bay Buccaneers. Os dois times estão voltando de bye. Especialmente para o Antonio Gibson, o bye deve ter sido muito importante para descansar, porque ele estava tá ainda, né, batalhando com uma lesão que é semicrônica até na perna, na canela, e parece que é um risco de fratura por estresse. Eu não entendo muito das lesões, mas é algo assim. Então é aquela clássica que você tem que descansar para melhorar. O que é ótimo, você pensa, ele voltou do bye, então tá na melhor situação possível. Só que ele vai enfrentar a melhor defesa terrestre da liga. É uma defesa que não estava cedendo pontos para running backs antes do bye, vamos ver agora como é que vai ficar. E não só isso, ele vai de novo naquela ideia do script do jogo, o que vai acontecer. A projeção é que
o Brady e esse ataque bizarro dos Bucks esteja liderando com alguma folga o jogo. Então o Washington tenha que recorrer ao ataque aéreo, tenha que passar mais a bola. E com isso, apesar do Anthony Gibson ser um ótimo running back recebendo passes também, inevitavelmente a produção dele e a quantidade de snaps dele vai ser minimizada em favor do J.D. McKissick, que é o cara designado para ser pass catching running back. Então, mistura isso tudo aí junto e taca num bolo de semana 10, eu acho que o Anthony Gibson, que já não vem tendo uma produção muito boa, vem decepcionando os managers do Fantasy, tem tudo para ter uma semana na mesma linha, né? Não muito boa. E aí o meu wide receiver, se o meu running back foi pros Patriots, o meu wide receiver hate vai pros Browns. Vai ser o Jarvis Landry. Primeiro, uma razão simples. Uma coisa que os Browns estão mostrando é que é um ataque que não é wide receiver friendly. Isso quer dizer que não faz ponto? Não, acabou de fazer 41 numa defesa razoável dos Bengals, razoável pra boa. Mas é um ataque onde a bola passa por todo mundo de maneira equilibrada. Eu acho que quem teve o maior número de recepções nesse último jogo foi o Jarvis e ele teve 3. O maior número de recepções para uma pessoa. Então a bola passa muito pelos running backs, muito por todos os tight ends, que são 3 talentosos, muito pelos wide receivers. E isso causa pouco volume para uma pessoa só. Além disso, o Jarvis Landry deve estar no matchup contra o J.C. Jackson. E o J.C. Jackson tem jogado muito. Ele mitou agora contra o Sam Darnold, mas o Sam Darnold gosta de jogar mal contra os Patriots, é incrível. E é trauma do dia que ele tava vendo o fantasma. Então o J.C. Jackson é um ótimo corner e deve ficar marcando o Jarvis Landry. Não gosto do Jarvis Landry pra esse matchup. Acho que não deve pontuar bem. Tu fez a zica e equilibrou as zicas, né? Exatamente. Então, tá agora valendo. O Jarvis vai ter 25 pontos de fantasy e o Damian Harris também. Tá bom. Significa que o plano de jogo dos Patriots vai funcionar, então tá ótimo. No meu hate de wide receiver, eu vou colocar aqui o Justin Jefferson, o wide receiver dos Vikings, que vai enfrentar os Chargers. É uma escolha arriscada, ele tem sido melhor, se bem que nessas últimas semanas nem tanto, mas ele é o wide receiver 1 na frente do Thielen. Mas enfim, não é nem essa razão, por ele ser o wide receiver 1 ou 2, isso não importa muito. O que importa é que a defesa dos Chargers, eu já citei esse argumento aqui, acho que, 6 episódios para trás. A defesa dos Chargers é fortíssima contra o wide receivers. Fortíssima. E todo aquele levantamento de estatística que eu fiz, que não tinha cedido, acho que, mais de 11 pontos para nenhum wide receiver, continua verdade, com exceção desse último jogo, que por algum motivo, eu não sei o que aconteceu exatamente, o Devonta Smith fez um jogo bizarro contra essa defesa, fez 19 pontos de fantasy, foi muito bem, mas o resto, a gente já está em 9 semanas jogadas, se você tirar uma ali do bye, então são 8, mas é uma defesa muito boa contra o jogo aéreo. E pro outro lado da moeda é que ela é muito fraca contra o jogo terrestre. Então, assim, eu espero, a expectativa realmente é que o Dalvin Cook tenha um jogaço. Se aguentar o workload, né? Ele teve baleado já essa temporada. Enfim, que os running backs façam uma boa jogada, tenham uma boa tarde, né, uma boa semana. E aí isso significa que os wide receivers vão receber menos volume, vão ser menos exigidos. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Jefferson. Eu coloco ele como hate para essa semana. Boa. E pra terminar, a nossa dica da semana, que a gente tá chamando de Trato Feito, que trata muito sobre trades. E a gente vai usar 2 exemplos, né? Algumas coisas diferentes aqui. Uma que aconteceu comigo e outra que o Decon é o protagonista. Ele vai explicar pra vocês. É uma dica longa. A gente pensou muito sobre falar sobre trade, né? Tem muita coisa pra falar sobre trade, a gente vai falar sobre tudo, mas é uma dica longa. Exatamente. Então, isso aqui são dicas no geral e coisas para você manter em mente quando você está pensando sobre trades, para você deixar o seu time mais competitivo. A primeira delas é que nenhum jogador é intocável. Não importa se é a sua primeira escolha, se é a sua segunda escolha, se o seu time está num desespero ou tem gente que não está performando como você quer, esse jogador pode ser valioso para você pegar 2 escolhas razoáveis para boas com chão alto. Explico. Nas minhas 5 primeiras escolhas do Fantasy, tá? Nessas 5 primeiras, eu tinha escolhido na nossa liga Josh Jacobs, Mike Davis e Odell Beckham Jr. Pensa em como esses jogadores estão indo no Fantasy nessa temporada. Não estão indo bem, certo? O Mike Davis eu já dropei.
O Odell tá no meu banco, caso ele vá pra um time que ele receba mais volume do que nos Browns. Mas o Josh Jacobs, eu olhei e falei, se eu pegar o Josh Jacobs e botar com o Tyreek Hill, eu posso pegar alguém que tenha um chão maior. Porque o Tyreek Hill é aquilo que a gente sabe. Ele é bem capaz de fazer 40 pontos numa semana. Mas ele também é tão capaz quanto de fazer 4. Né? Ele é bem boom ou bust. E esse ano tem sido mais bust do que boom. Ele teve uma semana com 40, mas eu troquei ele porque foram 2 semanas seguidas com, tipo, 3 e 7 pontos. Eu falei, eu não posso ficar assim, dependendo, principalmente porque os meus wide receivers são ruins. Então, eu peguei o Tyreek Hill e o Josh Jacobs, que foram 2 escolhas altíssimas, se eu não me engano, segundo e terceiro round. E eu troquei pelo Damian Harris, que é um cara com chão mais alto, porque ele é o running back 1 dos Patriots, né? E ao contrário do Josh Jacobs, eu acho que ele tem mais volume do que o Josh Jacobs tem nos Raiders. E o D'Ernest Johnson, que o D'Ernest Johnson, na verdade, é só meu handcuff. Por exemplo, essa semana, talvez o Nick Chubb não jogue. Na semana que o Nick Chubb não jogou, eu fiz 50 pontos. Foi uma bosta o meu fantasy. Então eu pensei, eu não posso ficar muito dependente de Nick Chubb. Se alguma coisa acontecer, eu preciso do handcuff. E se o Nick Chubb não jogar esse domingo, eu tenho quem botar. O D'Ernest Johnson ainda deve pontuar bem. Então, nenhum jogador é intocável, não importa quando ele tenha saído no draft. Segunda coisa. Nenhum manager é otário, né? Às vezes a gente recebe umas propostas absurdas, né? A gente, como league manager da Pafafo, recebe trades incríveis. Mas, na maioria das vezes, nenhum manager é otário. Você não vai trocar o seu wide receiver 3 e o seu running back 4 pelo Dalvin Cook só porque tem 2 contra 1 e o André já vai falar disso mais tarde, tá? A menos que, enfim, tenha alguma coisa, algum tipo de acordo com os managers que aí tem que ser visto pelos league managers e não pode rolar. Uma corrupção desbravada, assim. Exatamente. Uma coisa ofensiva. Né? Exatamente. O que foi o caso na Pafafo não chegou a ser conclusão, mas o Rafa queria dar o Zeke por 5 jogadores aleatórios que ele ia dropar 3. Então, obviamente, a gente não podia deixar passar. E a última coisa é que nenhum manager faz a trade achando que vai perder, tá? Eu, por exemplo, nessa trade do Damian Harris, eu sei que o valor do potencial que eu dei é muito mais alto do valor do potencial que eu recebi. Mas depois de 7 semanas de fantasy, o Damian Harris tinha uma pontuação mais regular que me deixava mais feliz, fazendo 14, 17, 20, 12, do que o Tyreek Hill fazendo 4, 5, 40, entendeu? Porque, obviamente, ele me ajudou muito a ganhar naquele jogo, mas nas outras 3 ele me decepcionou. E o Fantasy é muito mais consistência do que jogadores que têm boom ou bust o tempo todo. Então, isso aí, pensa nessas 3 coisas quando você tá fazendo o trade, mais o que o Decon vai falar agora. Isso que a gente dividiu, assim, o Léo falou de 3 premissas, né? Assim, coisas que que tem que ser consideradas e tem que ser meio que... São regras antes do trade acontecer. Isso. E aí você pega essas regras e você aplica elas a posteriori, né? Quando você vai oferecer um trade. E aí você acaba chegando a algumas considerações, assim, na hora de você formular o seu trade. Então, o que a gente destacou aqui? A primeira é, não faça ofertas claramente enviesadas. E o Léo tá dando risada porque eu tenho que fazer um baita de um meia-culpa aqui. E eu, ao mesmo tempo, espero que as pessoas... Enfim, eu vou contar a história pra vocês. A gente joga Fantasy, sei lá, 6, 7 anos, não sei quantos exatamente, mas já tem mais de 5 anos. No início da nossa carreira de Fantasy, a gente não entendia como funcionava. A gente não conhecia a plataforma, a gente não conhecia o jogo, a gente não conhecia o jeito que cada um pensava sobre a NFL, pensava sobre os jogadores. Então, assim, a gente realmente não tinha muita noção. E aí, eu certamente mandei uns trades bizarros. Daquele tipo, assim, que o Léo falou, a premissa é não tem otário. Eu falava, cara, vou explorar esse otário aqui. E, obviamente, isso não dava certo, porque as pessoas, no final das contas, não eram otários. Tira esse óculos aí, cara, pelo amor de Deus. Isso aqui é um podcast sério. Eu tô aqui pra fazer a minha defesa jurídica sobre essa pecha que botaram em mim. Então, por que eu tô contando essa história? Porque de lá pra cá, eu já aprendi muito, a liga aprendeu e, Léo, pelo amor de Deus, vamos o André ainda faz umas trades enviesadas, tá? Ele ainda faz. É óbvio que
é óbvio que você... Não, mas vamos lá. Eu não faço trade como eu fazia lá atrás. Você sabe disso. Tanto que esse ano já duas trades já foram aceitas. E foram trades justas. Você vai falar que não, mas a sua trade foi muito menos justa que a minha. As duas, era. Mas enfim, a gente tá falando aqui da nossa liga, faz uma pausa. A dica é, não faz ofertas claramente enviesadas, tipo essa do Zeke aí que o Léo falou, que foi feita na PFFL. Por quê? Além de a pessoa poder ficar ofendida de receber uma oferta tão bizarra, você vai acabar se tornando essa pessoa, sei lá, considerada um parceiro ruim de trade, né? Uma pessoa que está sempre tentando explorar os outros à troca de nada, abusando do tempo dos outros. Então, assim, evita isso, porque isso, você vê, 6 anos depois ainda tem gente... Criaram um sticker no grupo do WhatsApp da Liga, que é basicamente eu assaltando alguém e aí falam que é o meu trader. Então, assim, até hoje isso acontece. Então, enfim. Mentira não é. Espero que daqui a pouco passe. Espero que passe essa pecha. A segunda consideração que você tem que ter é que quantidade não é sinônimo de qualidade. Essa é enorme. Eu adorei essa dica. Essa é enorme. Porque assim, trocar 2 por 1 não é trocar 2 por 1. A grande verdade é essa. Então, quando você está trocando 2 por 1, você na verdade está trocando 2 por 2. Por quê? Quando você vai lá e dá 2 jogadores e recebe um de volta, você não recebeu só um jogador de volta, você recebeu um jogador de volta e um espaço no seu time. Esse espaço no seu time vai ser preenchido ou com algum jogador que está voltando de lesão, está voltando do seu IR e vai sair do IR spot para o roster, ou então você vai pegar alguém do waiver. E aí, nessa situação, o cara que, às vezes, sei lá, você deu 2 jogadores medianos por um jogador elite, ou um jogador bom, ele pode juntar esse jogador elite com um cara que tem muito potencial. Sei lá, vou pensar aqui um exemplo agora, o Rashad Bateman. Tá? Agora já deve estar nos rosters da maioria das ligas, mas ele é um cara que estava machucado no início da temporada inteira, é um rookie com um ataque muito bom, que um ataque está começando a jogar mais a bola pelo alto. Então, assim, é um cara que você podia ter puxado junto com um trade desse tipo. Então, tem que sempre pensar que você ganhar 2 jogadores numa troca, não necessariamente você é o vencedor daquela troca. Então, acho que essa dica é muito importante. Eu acho que dá pra falar sobre o negócio do Zeke aí, porque parece que era Zeke com mais 5... Zeke por 5 jogadores. O potencial dos 5 não se soma pra você botar o Zeke. Cada um é individual e, como a gente tinha falado antes, o Rafa provavelmente ia dropar 3 desses 5. Então, no final, ele tava dropando o Zeke por 2 jogadores medianos pra ruins. E, obviamente, não podia passar essa trade. Então... Não quer, um ser elite não quer dizer que você vai pegar 5 bostas e vai adicionar pra ser elite. Muito pelo contrário. São 5 bostas que vão tomar 5 lugares bostas no seu time. Então é totalmente diferente. Exatamente. Pra cada cara bosta, você tem que deixar de fora um cara mediano bom, enfim. Exato. Pensem globalmente no time de vocês. E a última consideração que tem que ser feita é que, e aí tem um pouco relacionado lá com o primeiro tópico, é que justiça, especialmente nesses casos, é um conceito subjetivo. O Léo falou do exemplo dele lá do Damian Harris com o Tyreek Hill, Josh Jacobs. O jogador ideal para um time não necessariamente é o jogador ideal para outro. Então, assim, você para pensar friamente. Você prefere ter Tyreek Hill e Josh Jacobs ou Damian Harris? Eu acho que 99% das pessoas, pensando só nos nomes, vai falar, é óbvio que eu quero ter Tyreek Hill e Josh Jacobs. Mas na situação do Léo, isso não era verdade. Ele precisava de regularidade. Ele não podia se dar o luxo de ter um cara mais ou menos machucado ali, que era o Josh Jacobs, voltando de lesão, e um cara que é boom e bust como o Tyreek Hill. Para ele é melhor o Harris. Então, justiça é um conceito subjetivo nesses casos. Então, acho que assim, tudo isso que a gente falou, as premissas, as considerações, você tem que... Se quiser, volta um pouco o podcast, ouve de novo, anota, porque são coisas que você certamente tem que pensar antes de sequer oferecer um trade para alguém na sua liga. E pra falar sobre esse trade de novo, eu acabei de jogar com o Yuri, contra quem eu fiz essa trade, e nesse jogo o Tyreek Hill fez 4 pontos, e eu ganhei por pouco, eu ganhei por 3 ou 4 pontos também. Então, não que o Damian Harris tenha ido muito bem, quem me carregou foi o Nick Chubb e o Lamar Jackson, mas o Josh Jacobs e o Tyreek Hill ocuparam 2 espaços para fazer um total de 14, e o Damian Harris ocupou 1 para fazer 9. Então, pela média aí, se a gente tiver nitpicking,
eu fui melhor nesse sentido. Obviamente que o potencial do Josh Jacobs e do Tyreek Hill é maior, ninguém vai discutir isso. Mas é o que o André tá falando. O Josh Jacobs vem de lesão, eu não tinha running back, o meu outro running back era o Mike Davis, então, né, não tinha. Eu precisava de alguém mais sólido nesse caso. E o Tyreek Hill é 4 ou 40. Então, a metade de 8 ou 80, acabei de reparar. Mas é 4 ou 40. E eu não podia ter isso também. Eu queria alguém mais, enfim, mais regular. E foi por isso que foi feita a trade. Quando a trade aconteceu, eu ouvi de todo mundo: nossa, Léo, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Mas é isso. A justiça é subjetiva e nem sempre o que parece bom pra você vai parecer bom pra mim. Por isso que trades acontecem, certo? Se fosse óbvio, se fosse objetivo, ninguém ia trocar porra nenhuma, ia ficar todo mundo com o time e acabar todo mundo com o mesmo time do draft. É isso aí. Então, esse foi mais um episódio maravilhoso aqui do Padaria Fantasy Podcast. Se você tá curtindo esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue aí no Spotify também. E a gente espera vocês na semana que vem para mais dicas de fantasy. Até lá, pessoal!